Olá, pessoal! Vou esperar um pouquinho para iniciar a nossa live hoje, que hoje eu trouxe um tema muito legal para falar com vocês, pouco discutido, que geralmente as pessoas são pegas de surpresa durante o caminho aí de elaboração de laudos, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre piscina. Sim! Olá, Sandra! Tudo bem? Muito bem-vinda! Ru chegando, Eric, Anne! Seja bem-vinda! Então, a variável piscina é o seguinte, é uma novela, na verdade. Quando não se sabe utilizar, mas quando você sabe, fica bem mais fácil, tá? Quando nós pegamos casas para avaliar, seja novas, seja usadas, o que acontece? Quando você pega casas grandes em cidades pequenas, geralmente já aumenta a dificuldade. Boa noite! Geralmente já aumenta a dificuldade de fazer essa avaliação pela quantidade de elementos amostrais disponíveis, certo? Mas geralmente ainda dá uma complicadinha quando você pega uma casa grande com piscina. E aí o que o pessoal geralmente faz? Esquece que a piscina também tem que ser considerada na avaliação. Mas hoje eu vou trazer de uma forma que vai facilitar quando vocês pegarem uma situação assim, tá? E tomara que seja aí uma judicial que vocês possam cobrar um valor legal por isso, mas também quando você entra para bancos, também acontece de pegar imóveis valores mais elevados, áreas maiores, mas geralmente o valor do serviço para imóveis residenciais costuma ser o mesmo do que para casas menores. O fato é que o serviço vem e você tem que cumprir, certo? Então, bora lá. Acho que já tem um pessoal aqui para eu já ir dando andar aqui na carruagem. Nós pegamos uma casa grande com piscina para avaliar. Qual que é a primeira coisa? A gente já vai entrar lá nos sites das imobiliárias, já vai ligar para corretor, já vai pesquisar casas parecidas com aquela naquela região. Viviane, mas precisa ser só naquele bairro ali? Olha, é melhor que seja, mas eu não vou mentir para vocês. Às vezes é impossível, inclusive na maioria das vezes. Então a gente considera imóveis da cidade, né? E desde que essas localizações diferentes estejam explicadas no trabalho, através de variáveis. Eu quero que vocês sempre lembrem disso. Todas as características distintas entre os elementos amostrais precisam ser explicadas através de uma variável, tá? Para mostrar qual é o comportamento do imóvel no mercado, naquela realidade, naquele período. Talvez para outro período, 1 ano depois, 2 anos depois, já não sirva mais. Então, você pegou uma casa para avaliar com piscina. E agora, né? Eis a questão. Primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte. A piscina está averbada. Como a piscina está averbada, ela já está na área construída e pronto. Assim, não preciso fazer nada, só lanço o valor, projeto, a metragem dessa casa e chego no valor da avaliação. Mas não pode esquecer de um detalhe que as pessoas esquecem. Você não está coletando vários dados parecidos com o seu? Como é que você, coletando em sites de imobiliária, vai saber se os outros dados amostrais também estão com a bendita piscina incluída? Não é verdade? Então, não tem como saber se os outros dados, você só tem lá, site, uma foto, a casa tem tantos quartos, tem isso, tem aquilo, tantos metros quadrados e tem uma piscina. É essa a informação que você vai encontrar na internet. E você não sabe se aquela área que eles estão falando para você que aquela casa daquele elemento amostral tem, se aquela piscina está inclusa dentro daquilo. Ou se aquela piscina está averbada, às vezes fizeram a piscina depois. E aí o que acontece? Dá uma incompatibilidade entre os elementos amostrais e a verdade que você colocou ali no seu imóvel avaliando, né? Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Você pegou uma casa para avaliar de 200 metros quadrados, vamos por maior, uns 300 metros quadrados, tá? E tem uma piscina ali
de 20 metros quadrados, tá? Menorzinha. Você sabe que aquela piscina, você sabe distinguir a área, né, da piscina e da casa. Mas os seus elementos amostrais, você só achou casa de 300 metros quadrados, de 400, de 500, e você não achou se a piscina está dentro dessa área ou não. E aí gera essa incompatibilidade, você não pode supor que, tá dentro sim, tá dentro sim. Como que você vai supor que tá dentro de 30 elementos amostrais a bendita piscina? Não tem como, tá? A segunda coisa que é importante vocês ficarem atentos é que muitas vezes, eu diria que em 80% dos casos, vocês vão pegar uma casa grande para avaliar com piscina, mas não vão encontrar todos os elementos amostrais com piscina, né? Às vezes você vai encontrar dados assemelhados em outras características, como, por exemplo, a área da casa, quantidade de quartos, quantidade de suítes, enfim, o padrão, mas a bendita piscina não tem alguns elementos amostrais e em outros não tem, certo? E aí, nesse caso, também tem que ser tratado. Então, a primeira coisa é, se você pega um caso assim, eu recomendo que você pegue imóveis assemelhados o máximo possível com piscina e não se preocupe se os outros não tiverem piscina, tá? Porque aí tem como aplicar uma variável que vai se chamar piscina. Você coloca uma variável, na coleta de dados no Excel, você colocou o elemento 1, o 2, o 3, assemelhados, que você coletou na internet parecidos com os seus. E nas colunas de variáveis, uma das colunas vai ser sobre a variável piscina. E ali você vai poder colocar uma nota para isso, né? Aqui tem piscina, você dá uma nota 1, aqui não tem piscina, você coloca uma nota 0. Isso é uma forma de homogeneizar, nivelar e tratar esses dados, certo? Então, essa forma costuma ser muito mais simples e muito mais assertiva do ponto de vista de você supor que as outras áreas estão com piscina dentro ou fora. Então, porque qual seria a outra forma que algumas pessoas fazem? Não tá errado, desde que você tenha certeza que todos os elementos têm piscina dentro ou fora da área, tá? Pessoal, às vezes, se você souber se a piscina tá dentro ou fora da área que tá lá no site, dos outros elementos, você pode colocar diferente. Você pode colocar essa área com a área da piscina inclusa. E aí você nem precisa da variável piscina. Mas, se você faz isso, você tem que lembrar que o mesmo que você faz para o seu imóvel, você vai fazer para todos da planilha de coleta. Então, se no seu imóvel você vai projetar a área construída da casa, incluindo a área verbada da piscina, você tem que lembrar que em todos os elementos a área construída tem que constar a piscina, de todos os elementos que tiver piscina. Viviane, e os outros que não tiverem piscina, né? Os outros não tem problema, você vai ter dado nota de 0, eles já vão se encaixar ali, já vai harmonizar ali com o modelo estatístico, não tem problema, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu fiz um desenho aqui, né? Só pra simplificar como que geralmente a gente pensa essa variável piscina, tá? Olha como que a gente faz geralmente. Quando você tem a variável piscina, você faz a pergunta, tem ou não tem? Se essa casa do elemento tem piscina, você coloca a nota 1. Se ela não tem, você coloca uma nota 0, tá? A definição dessa variável dentro de uma modelagem se chama dicotômica isolada positiva. Positiva porque é crescente, né? Então, o 1... quanto mais se tem é melhor do que se não tiver, né? Então tá positivo aqui. Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é mais ou menos a ilustração disso que eu falei, tá? Então, exemplo de casa em condomínio com piscina. Aí já começa a mudar, agora em condomínio, por exemplo. Mas tá vendo como a piscina, ela aparece? Você vai avaliar
uma casa de 300 metros quadrados, por exemplo, você vai coletar vários dados no Excel parecidos com o seu, não vão ser iguais, mas vão ser com características parecidas, e aí você vai incluir a variável piscina. 1 ponto para o imóvel que tem piscina, 0 pontos para o imóvel que não tem piscina. E não incluir, já que você incluiu aqui, você não inclui na área da casa a área da piscina, tá? Ou em um ou em outro, não pode incluir nos dois, né? Senão fica redundante e acaba significando demais, supervalorizando ali por uma característica duplicada, né? Vamos dizer assim. Então, outra coisa que muita gente se engana é o seguinte: a variável piscina não é a piscina do condomínio, tá? É a piscina privativa, tá? Então, a piscina do condomínio, ela costuma entrar com o nome de variável de equipamentos de lazer do condomínio. E aí, você não conta, tem ou não tem equipamentos. Você vai contar quantos equipamentos tem, porque não vai ter só piscina, né? Às vezes aqui 5, vai ter o playground, vai ter salão de festas, vai ter quiosque com churrasqueira, piscina e quadra, né? E aí você dá um quantitativo positivo. Quanto mais equipamentos de lazer, melhor, certo? Aqui você colocou se é ou não em condomínio. Agora é uma outra questão. Grava isso aqui, tá vendo que essa variável também pode ser usada? A variável condomínio, sim, ela pode ser usada, porque se você pegar um imóvel em condomínio, que essa casa, é muito frequente casas grandes serem em condomínio, você pega ela para avaliar e ela tem piscina. Uma casa em condomínio, agora mudou, uma casa em condomínio com piscina. Então, você vai considerar a variável piscina e você também tem que considerar a variável condomínio. Você também tem que considerar a variável condomínio. Por quê? Porque também é outra situação que muitas vezes você tem poucos dados de casa em condomínio numa cidade, né? Muitas vezes você tem dados consistentes, muitos assemelhados, mas poucos, né? Em condomínio, porque fazer avaliação para uma casa normal, assim, na rua, na via, é diferente de fazer uma avaliação para uma casa em condomínio, né? E grande parte dessas casas tem piscina. Às vezes, elas não têm a piscina privativa, mas tem a piscina do empreendimento lá, a piscina como equipamento de lazer, né? Então, o que acontece? Você precisa saber isso, porque quando você vai avaliar, até mesmo quando você entra para as instituições bancárias, principalmente, judicial nem se fala, porque já vão te pegar de cara, o outro lado vai perceber esse equívoco se você não, vamos dizer, mencionar, não justificar e não tratar a piscina da forma correta, conforme a norma de avaliações. E nos bancos, você pode passar por algumas situações. Pode ser que você pegue um imóvel pronto para avaliar e tenha a piscina e não seja em condomínio, tudo bem? Você vai ter que colocar a variável piscina e ver o máximo de dados que você consegue com piscina. Caso você pegue em condomínio, primeira coisa que você vai fazer para avaliar uma casa em condomínio é o seguinte: você vai tentar, pelo menos, coletar o máximo de elementos amostrais semelhantes em condomínio com piscina, certo? Se não conseguiu, Viviane, tá muito difícil, tem pouquíssimos, então aí você tenta casa em condomínio sem piscina, tá? Que você já sabe que tem uma variável que você pode dar ponto e beleza. Mas aí, Viviane, mesmo assim, nessa cidade tem pouquíssimas casas em condomínio, mesmo sem piscina, o que eu faço? Aí, nesses casos, se você não conseguir montar uma amostra só com casas em condomínio, você vai colocar uma variável chamada condomínio. E o que essa variável faz? Ela também dá a nota 1 se é dentro do condomínio, porque vale mais, então é positiva, e 0 para fora se não é em condomínio, se é em via simples, né? Então,
Isso é bem importante também nos casos onde você entra em instituições bancárias que também financiem obras a ser construídas. Nesses casos, você também, mesmo se a obra ainda não foi concluída e caiu um tipo desse de avaliação, você vai precisar olhar o projeto e falar, poxa, tem piscina. Olhar o orçamento e falar, olha, orçaram a piscina também, então eu vou considerar a piscina na minha avaliação. Viviane, e se eu entrei para o banco e consideraram a piscina no projeto, mas não consideraram no orçamento que apresentaram para financiar uma construção? E eu vou fazer esse laudo, que é chamado de análise. Gente, nesse caso, se você trabalha para bancos, você vai entrar com a negativa daquela garantia. Se tem documentos incompatíveis, você é o responsável, como avaliador, por negar garantia. Não pode ser aceito pelo banco esse imóvel, não vai poder financiar. Quem dá o checkmate é o avaliador, tá? Então, você, como avaliador, precisa saber usar as variáveis, isso assim é requisito básico, tá? Saber usar as variáveis adequadamente e saber se virar. O que eu tô trazendo aqui para vocês hoje são formas de se virar, porque muitos de vocês, alguns já conhecem o mercado, outros estão começando a tatear. Então, não dá para entrar muito imaturo no sentido de eu vou conseguir todos os dados que eu preciso para essa cidade, né? Nem sempre é assim. E aí, a gente tem esses critérios para utilizar. Não está compatível a minha coleta? O que eu posso fazer? A única coisa que eu não recomendo que vocês façam, embora não seja proibido pela norma de avaliação, mas principalmente para os casos de bancos, eu não recomendo, é fazer macromodelo. O que é um macromodelo, Viviane? Um macromodelo é quando você não tem dados em quantidade suficiente em uma única cidade e aí você pega cidades semelhantes, próximas, junta, né, para conseguir maior quantidade, porque tem uma quantidade que você precisa para para se enquadrar nos graus da norma. Você junta e o que faz? Sempre que você juntar uma coisa diferente, duas ou mais coisas diferentes num bolo só, você coloca uma variável que explique. É um pouco maçante isso, mas é a realidade, tá? Então, você coloca uma variável, mas que variável que vai explicar a diferença de uma cidade para outra? Então, é aí que tá a polêmica, porque não é uma coisa tão precisa você conseguir explicar a diferença mercadológica de um município para o outro, não é verdade? São muitas questões que influenciam. Antigamente, dentro dos bancos, era ainda autorizado, para casos extremos, fazer um macromodelo, já que a norma não impede. Mas, de algum tempo para cá, foi proibido, justamente porque, por parte de muitos avaliadores, não havia um critério adequado, alinhado com a realidade do mercado para escolher essas variáveis que iam tratar isso. Então, variáveis que, às vezes, em casos extremos, judiciais, enfim, pode ajudar. Se você precisa juntar duas cidades e fazer um macromodelo, você pode usar a variável IDH, né? Você pode usar PIB, você pode usar a população, mas assim, o quanto cada variável dessa realmente explica, né? Ela não explica tudo. Então, acaba ficando uma avaliação mais frágil, né? Você pode fazer no judicial? Pode, mas você tem que saber que você está abrindo brechas para questionamentos. Isso é para casos, assim, muito raros, muito complicados. Mas aí entra também, muitos desses casos que não se consegue dados, a gente tem outro método, que é o método evolutivo, né? Então, o método evolutivo, ele pela norma, ele é capaz de fazer coletas, por exemplo, eu não consigo dados desse imóvel no todo, mas nessa cidade tem uns terrenos desse tamanho, né? E aí você consegue dados parecidos com o do terreno e usa uma fórmula sobre o custo de reedição da construção. Para vocês saberem que tem saída, só que vocês precisam saber quais são as saídas, né? E hoje o da piscina é isso, tá? Primeiro, olhem e falem, tá, vou procurar casas com piscina. Não achei? Sem desespero. Pegue uma sem piscina.
Não achei no mesmo bairro, não entre em desespero, pega da mesma cidade, tá? Isso tudo é totalmente permitido por norma, tá bom? E isso até aqui não derruba nada do seu grau de fundamentação, tá bom? E aí você vai fazer essa avaliação projetando o seu imóvel e projetando todos os elementos com ou sem, tá? Condomínio é a mesma coisa. Conseguiu todos os elementos em condomínio, se você está avaliando essa casa, ótimo. Não conseguiu, coloca elementos de fora de condomínio e coloca variável 1 para condomínio, 0 para condomínio. E terreno em condomínio? É a mesma coisa, tá? Então, terreno em condomínio também, quando vocês forem avaliar, vocês lembrem que existe a possibilidade de vocês não encontrarem em cidades pequenas tantos terrenos em condomínio, né? Então, você também coloca, terreno é dentro do condomínio, eu dou nota 1. Terreno é fora do condomínio, eu dou nota 0. E assim vocês vão. Essas pontuações, tecnicamente, elas têm os seus nomes, dicotômica isolada, código alocado, mas primeiro você tem que entender de onde vem, né? E isso acontece, é aplicável para várias outras variáveis, como, por exemplo, a variável também, eu vou avaliar um imóvel residencial, e esse imóvel residencial, ele, assim, não, vamos mudar, vou avaliar um imóvel comercial, e assim, essa cidade tem 3.000 habitantes, eu não consigo pegar muitos imóveis à venda ou vendidos de imóvel comercial. E aí, sem pensar em outros métodos, pensando somente em inferência estatística, você tem a possibilidade de, assim, último caso, tá? Mas você tem a possibilidade de dar notas também. Então, você pode dar nota 1 para residencial, 2 para comercial, porque comercial tende a ser mais valorizado. Então, essa forma de pensar quanto mais melhor, é sempre um quantitativo positivo, certo? Crescente. Quando a gente pergunta tem ou não tem, é uma dicotômica isolada positivo. Tem nota 1, não tem nota 0. Tem pavimentação? 1. Não tem pavimentação? 0. Né? Então dá para encaixar em vários exemplos, não em todos, mas em mais de 90%, então fica mais fácil para vocês começarem, tá? E aí a gente tem os outros que também são notas, né? Por você vai aumentando em questão de qualidade, vamos dizer assim, também. 1, 2, 3, padrão desse condomínio. O padrão desse condomínio tá fraquinho, então nota 1. Padrão tá mais ou menos, nota 2. Padrão tá top, nota 3. A grosso modo, tá? Porque aí existem outras formas de colocar o padrão pelo CUB que fica mais justinho, né? Fica mais fundamentado, vamos dizer assim. E menos empírico, porque é disso que a gente tem que fugir. A gente tem que fugir, como avaliadores, de deixar lacunas para serem questionadas, tá? Você pode me perguntar, Viviane, mas eu vou mandar avaliação, nunca mais vou ver essa avaliação na vida. Não, tá? Muito cuidado, por quê? No judicial, é como eu digo, a sua capacidade argumentativa pode ser prejudicada, se você não sabe por que você deu nota 1, nota 2, enfim. E nos bancos, mesmo depois que você já entrou para os bancos eles têm controle de qualidade. Então, de tempos em tempos, meio que o sistema, assim, a gente não sabe, né? Se é o sistema, se é alguém, a gente não sabe. Mas assim, nos contratos já está que o sistema, ele pega aleatoriamente alguns serviços para serem revisionados. E geralmente os revisionamentos têm que ser apresentados com prazo de 24 horas. Ou seja, quero ver o seu trabalho esporádico lá, que você fez há 6 meses atrás, né? Você tem que estar com ele ali, ótimo, redondinho. Eles revisionam, checam de cima e embaixo. Ah, beleza, tava tudo ótimo. Então, é um controle de qualidade. Quem vai trabalhar para bancos tem que saber que vai passar por isso, tá? E por isso vocês precisam estar seguros. E, novamente aqui, só recapitulando. Variável, piscina, não se esqueçam, não façam vista grossa, tá? Se você for avaliar um imóvel com piscina, não faça vista grossa, porque num revisionamento você pode cair, ou no judicial podem te quebrar. Então,
você precisa considerá-lo. É simples, né? Dar notinha ali e não considerar na área construída averbada e chegar num valor da avaliação. Viviane, mas assim, eu fiz de tudo para conseguir dados com piscina. O meu imóvel é com piscina que eu vou avaliar, mas eu não consigo de jeito nenhum outros parecidos com piscina. Gente, aí já é um caso mais delicado, tá? O meu ponto de vista técnico diz o seguinte: são muito raros os casos onde a gente utiliza o campo de arbítrio, tá? Muito raro. O que é o campo de arbítrio? Sai o valor médio da avaliação, você tem uma margem de 15 para mais e 15 para menos, 15% para mais e 15% para menos. Mas 15% para lá e para cá é uma amplitude muito grande, né? Então é sempre utilizado o intervalo de confiança, que é uma amplitude menor. Quanto melhor, mais refinado o seu modelo, a sua amplitude vai ser menor, certo? Então, a gente sempre usa o intervalo de confiança para ficar mais justa a sua avaliação. Mas, em casos assim, muito esporádicos e que você tiver muita necessidade, você tem um prazo ali, você precisa entregar aquilo com qualidade, justificado, uma das formas de fazer isso, caso não consiga de nenhuma outra, uma das soluções é você utilizar a margem do campo de arbítrio, desde que fundamentada e justificada. Não encontrei outros imóveis dessa forma, portanto, foi estabelecido com base numa pesquisa de mercado, a margem ali do campo de arbítrio para incluir a piscina no valor da avaliação. Saiba que isso é um pouco frágil, tá? Sempre vai ser melhor você pôr a variável piscina, mas existem casos e casos, cidades e cidades, e essas ferramentas aí podem ajudar vocês ao longo desse processo. Show? Hoje foi mais tranquilo. Eu vou colocar uma foto desse desenho que eu fiz para vocês. Vou ver aqui onde eu coloco, se eu coloco no feed, se eu coloco no Stories ou se eu coloco no Telegram, né? Não sei se vocês já viram, mas a gente encerrou aquele canal que nós tínhamos colocado do Avaliadores de Impacto e convidamos vocês para migrarem lá para o nosso canal principal, Arquiteta de Valor, para continuarem recebendo, né? Que esse é o canal permanente, para vocês continuarem recebendo os conteúdos em primeira mão, tá? Então vocês vão ser super bem-vindos e eu vou compartilhando coisas lá, assim, sempre novidades, tá bom, gente? Obrigada, uma boa noite e eu mando as fotinhas, tá? O pessoal do Telegram vão ser os primeiros a receber. Tchau, tchau, gente!